Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative o sininho, porque postamos vídeos todos os dias às 20 horas. E o que você vai ouvir aqui não vai acalmar seu medo, não vai te dizer que tudo vai ficar bem, não vai te prometer que o medo vai passar, mas vai te mostrar o que Schopenhauer viu com clareza brutal, a verdade sobre o medo que consome e por que você está vivendo com terror constante que nunca acaba. Você vive com medo, não só às vezes, não só em momentos específicos, mas sempre, de fundo, constante, como ruído que nunca para, medo de perder, medo de falhar, medo de sofrer, medo de morrer, medo de viver errado, e você tenta controlar, tenta se proteger, tenta garantir que nada de ruim vai acontecer, mas o medo não diminui, só muda de forma, porque Schopenhauer via a verdade. O medo não é sobre coisas específicas que podem acontecer. O medo é estrutural, é condição de estar vivo, e consciente de estar vivo e saber que pode a qualquer momento deixar de estar. Você tem medo de perder o que tem. O emprego, a saúde, as pessoas que ama, o dinheiro, a segurança. E esse medo te consome, te mantém acordado, te faz planejar, te força a se preparar para todas as catástrofes que podem acontecer. E você acha que isso é prudência, é sabedoria, é cuidado. Mas Schopenhauer via que é prisão. Você está vivendo em função do medo, não da vida. Schopenhauer via que quanto mais você tem, mais você teme perder. Não é paradoxo, é lógica cruel. Quando você não tem nada, você teme não ter. Quando você tem algo, você teme perder. De qualquer forma você teme. Riqueza não traz paz de espírito, traz novos medos, medo de perder a riqueza, medo de ser roubado, medo de investir errado. Você trocou o medo da pobreza pelo medo de voltar à pobreza e descobre que o medo permanece igual, só mudou de endereço. Você tem medo de adoecer e passa a vida tentando evitar doença, cuidando do corpo, vigiando sintomas, checando exames, e cada dor nova, cada sintoma estranho te lança em pânico, e se for algo grave, e se for irreversível, e se for o fim, e você vive assim em estado de alerta constante, porque seu corpo é fonte infinita de possíveis problemas e você não pode controlar todos, então vive temendo os que virão inevitavelmente, eventualmente. Schopenhauer via que corpo é fonte constante de ansiedade, porque é vulnerável completamente. A qualquer momento pode falhar, pode adoecer, pode trair você. E você sabe disso e carrega esse conhecimento como peso todo dia. O medo de que hoje seja o dia que algo quebra definitivamente, irreversivelmente. E você não pode fazer nada além de esperar e temer. Você tem medo das pessoas, de ser rejeitado, de ser abandonado, de ser traído, e esse medo te faz agir de formas que você odeia. Você se esconde, usa máscaras. Não se abre completamente porque abrir-se é arriscar ser ferido, e você não aguenta mais feridas, então vive protegido, mas sozinho, temendo tanto a rejeição que você se rejeita primeiro antes que outros possam fazer. Schopenhauer via que medo de conexão é medo de perda, porque toda conexão é futura perda garantida. Você vai perder toda pessoa que ama de uma forma ou de outra. Separação, mudança, morte, sempre você perde. Então amar é escolher sofrer no futuro, e você sabe disso. E o medo desse sofrimento futuro te impede de amar plenamente agora. Você tem medo do futuro constantemente. E se eu não conseguir? E se tudo der errado? E se eu ficar sozinho? E esse medo paralisa, te impede de agir, de tentar de viver, porque viver é arriscar e arriscar é abrir-se para a possibilidade de tudo dar errado, e você não aguenta essa possibilidade. Então fica parado, seguro, mas morto por dentro, vivendo em função do medo de viver. Schopenhauer via que futuro é território perfeito para o medo, porque futuro é desconhecido, incontrolável, cheio de possibilidades ruins que sua mente explora incansavelmente. E quanto mais você pensa no futuro, mais você teme, porque sua mente pode imaginar infinitas formas de tudo dar errado, e você vive cada uma na antecipação, sofrendo hoje por coisas que talvez nunca aconteçam.
Você tem medo da morte, o medo mais profundo, mais constante, mais inescapável. Você sabe que vai morrer, não sabe quando, não sabe como, mas sabe que vai. E esse conhecimento te assombra de formas sutis e menos sutis. Cada decisão que toma, cada precaução que toma, cada seguro que compra é tentativa de adiar o inevitável, de controlar o incontrolável, de não morrer, ou pelo menos não morrer ainda. Schopenhauer via que morte é terror de fundo de toda a existência consciente. Você vive sabendo que vai acabar, e esse saber colore tudo, torna tudo temporário, torna tudo frágil, torna tudo assustador porque você sabe que pode acabar a qualquer momento. Você e as pessoas que ama. Tudo que conhece pode simplesmente acabar, e você não pode fazer nada além de viver com esse terror até que ele se realize. O medo não é apenas emoção, é modo de existir. Você não tem medo. Você vive em medo, como o peixe vive em água. É ambiente constante que você respira todo dia de formas mil, grandes e pequenas. Medo de chegar atrasado, medo de esquecer algo, medo de não ser suficiente, medo de ser demais, medo de tudo e de nada específico, só medo de ser vulnerável, mortal, vivo. Schopenhauer via que consciência é maldição do medo. Animais temem quando há perigo imediato e depois esquecem. Mas você teme sempre porque você sabe que perigo existe mesmo quando não está presente. Você antecipa. Você lembra? Você imagina e sofre 3 vezes pelo que foi, pelo que é, pelo que pode ser. Tudo ao mesmo tempo. E isso te consome lentamente, constantemente. Você tenta controlar o medo buscando segurança, acumulando recursos, fazendo planos, preparando-se para todas as possibilidades. Mas quanto mais você tenta controlar, mais percebe que não pode controlar quase nada, e o medo cresce porque agora você sabe exatamente quantas coisas estão fora do seu controle e quantas podem dar errado a qualquer momento. Schopenhauer via que busca por segurança aumenta o medo, não diminui, porque te faz consciente de tudo que precisa ser protegido, tudo que pode ser perdido, e você passa a vida construindo muros, sistemas, proteções, e descobre que só construiu uma prisão maior onde vive com mais medo ainda. O medo te consome não de uma vez, mas aos poucos, te tira a presença, porque você está sempre no futuro temendo, te tira a alegria, porque você não pode aproveitar sabendo que pode acabar, te tira a vida porque você não vive, só teme viver. Schopenhauer via que a maioria das pessoas não vive, sobrevive em estado de medo constante, evitando dor, evitando perda, evitando tudo o que pode dar errado, e no processo evita também viver de verdade, porque viver de verdade exige coragem de enfrentar o medo. Não de não ter medo, mas de viver apesar dele, e isso é quase impossível. Você não pode eliminar o medo enquanto viver, porque medo é resposta racional à existência vulnerável, temporária, mortal. Você pode apenas escolher viver com ele ou ser consumido por ele. A diferença é se você age apesar do medo ou se paralisa por causa dele. Schopenhauer não oferecia cura para o medo porque não há cura, só há aceitação de que você é vulnerável, que você vai perder tudo, que você vai morrer, e que viver com esse conhecimento é carregar medo constante até que finalmente você para de temer porque para de estar. Essa é a verdade brutal que Schopenhauer viu sobre o medo que consome, que não é doença, não é falha, é condição de estar vivo e consciente disso. Você pode passar a vida fugindo do medo, construindo muros, evitando riscos e morrer tendo vivido em prisão de medo. Ou pode aceitar que o medo está aqui, sempre esteve, sempre vai estar. E viver mesmo assim, não sem medo, mas apesar do medo, sabendo que tudo que você teme pode acontecer, vai acontecer em alguma forma. E que isso não te impede de viver o que existe agora antes de tudo que você teme se realizar, como sempre eventualmente se realiza.